Então, vamos lá. Nossa terceira aula de hoje. Vamos finalizar os componentes coreográficos das séries individuais de ginástica rítmica. Então, pessoal, todos esses elementos que aparecem aqui nesse slide, eles são componentes obrigatórios. Mas eles são componentes obrigatórios quando a ginasta está apresentando com um aparelho, corda, arco, bola, massas ou fita. E quando não tem aparelho? Como que ela vai fazer um elemento dinâmico de rotação? E quando não tem aparelho, como que ela vai fazer uma dificuldade de aparelho? Não tem, tá? Então, numa série que é mãos livres, sem aparelho, ela vai apresentar as dificuldades corporais, os saltos, equilíbrios e rotações, e vai apresentar passos de dança. Aí sim, numa série individual, mãos livres, vai ter mais passo de dança, porque ela terá mais tempo para explorar esse elemento, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um vídeo de apresentação com mãos livres, só para vocês, né? Porque eu preciso pelo menos mostrar um. Como eu não mostrei até então, eu vou mostrar um agora de mãos livres e aí eu vou narrando o vídeo para vocês, tá bom? Vamos lá, sem aparelho. Com uma música mais conhecida, que daí dá para identificar os passos de dança mais facilmente. Olha lá. Equilíbrio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dois passos de dança muito lindinhos. Equilíbrio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terceiro passo de dança. 6, 7, 8. Segundo passo de dança. Tá dançando de novo. Giro. Vai saltar. Passo de dança. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Tá vendo como é nítido quando ela tá dançando? Nem precisa contar. É um passo de dança. Sim. Equilíbrio dinâmico. Tá dançando, ó. Expressão na música. Vai saltar. Quase que não. Então, aqui nessa série individual, a gente tem o quê? Passos de dança e dificuldades corporais. Então, aqui sim, a gente tem uma quantidade de passos de dança muito maior do que uma série com aparelhos, por causa dos elementos que precisam obrigatoriamente compor uma série individual. Certo, pessoal? Dúvidas? Não? Tati, César, Kennedy, tudo certo? Então, eu tudo certo, professor. Tranquilo. Beleza. Então, eu encerro aqui a aula dos componentes coreográficos das séries individuais. E agora vocês têm que montar uma série individual, cada um de vocês. Mãos livres, tá? Grava no WhatsApp. Brincadeira, pessoal. Ainda não. Vai chegar a hora. Meu Deus. Vamos pro conjunto? Então vamos. Composição coreográfica de um conjunto. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre os
os componentes musicais, as dificuldades corporais. Aqui aparece uma dificuldade nova, tá? Uma dificuldade de troca. No conjunto, nós não temos as dificuldades do aparelho, aquelas maestrias. No conjunto, a gente tem dificuldade de troca. A gente também tem passos de dança na série coreografada de conjunto. Temos os elementos dinâmicos de rotação, que são os riscos, e aqui surge também um outro novo elemento, que é as colaborações. E a gente vai ver cada item desse que compõe uma série de conjunto. Então, as particularidades de um conjunto de ginástica rítmica é que ela é composto por 5 ginastas e, dependendo da competição, a delegação pode levar uma ginasta reserva, tá? Então, geralmente, quando vai uma ginasta reserva, e é, por exemplo, uma competição com 2 aparelhos, então, primeiro é uma apresentação, por exemplo, com fita, e depois uma apresentação com arco. Então, a reserva, ela entra em uma dessas coreografias. Mas sempre na quadra, na apresentação, são apenas as 5 ginastas mesmo. Elas podem competir com 5 aparelhos iguais ou mistos, 3 de um, 2 de outro. Então, pode ser 5 bolas, 5 arcos, 5 cordas, 5 fitas, 5 massas, ou 3 massas e 2 arcos, 3 bolas e 2 fitas. Aí depende da competição e do ciclo de aparelho que a competição está pedindo, tá? E uma outra coisa também, uma particularidade do conjunto, é que elas precisam apresentar, durante uma série, o mínimo de 6 formações. Vocês tiveram já aula de rítmica e dança? Estamos tendo. Já estudaram sobre formações abertas, fechadas, nível alto, médio e baixo? Ainda não. Ainda não. Não. Então vou ajudar. Quem que está dando aula de dança para vocês? O Júnior. Então vou ajudar o Júnior aqui, adiantando algumas coisas. As formações são aquelas posições em que as ginastas se organizam na quadra. Então a gente tem as formações abertas. Então, por exemplo, uma em cada ponta e outra no meio. Então fica 4 e 1. Então é uma formação aberta, né? Parece o número 5 do dado. É uma formação. Aí elas fazem alguma coisa com os aparelhos ali, ou o equilíbrio, um salto, e muda a formação, faz um círculo. Então, uma formação mais fechada, tá? E essas formações, elas podem ser de nível alto, médio e baixo. Alta quando elas estão em pé, médio quando estão ajoelhadas, e baixo quando elas estão deitadas, debruçadas no tapete ou sobre alguma parte do corpo. Tá? Então, essas formações, elas podem ser de várias formas, mas em uma série coreográfica, o importante não são essas particularidades. O importante é que pelo menos 6 formações estejam ali presentes, tá? Então, um dado, um triângulo, um quadrado, um círculo, tá? Diferentes formações precisam estar presentes nessa série. Músicas. O caráter musical deve ser de acordo com a idade, então não dá para colocar uma música muito maior que a ginasta. A gente fala que quando tem um musicão assim que precisa de muita expressão, é muito sofrimento, é lenta. Para uma ginasta pequenininha, que é pura energia e alegria, não combina. Então a gente precisa fazer a leitura desse conjunto. Qual que é o perfil desse conjunto? Qual a música que as meninas mais se identificam para que elas tenham uma boa sincronia, uma boa harmonia com a música. A música deve estar em harmonia com o exercício e com a ginasta, então elas precisam estar sincronizadas com o ritmo da música, entre elas e com o ritmo da música. As músicas podem ser instrumentais e cantadas, antigamente não podia voz na música, hoje pelo menos uma das séries podem ser cantadas, não tem problema. E geralmente, antes de uma série, há aquele sinal sonoro antes da música, que vocês já viram aí nos vídeos anteriores. Então, faz um pim e a música começa. Isso é muito importante que esteja presente na música, porque a ginasta se prepara, né? Ela sabe que depois desse sinal sonoro, ela precisa começar a série. Então, é mais fácil
para ginasta. E as músicas de conjunto não podem ultrapassar 2 minutos e 30 segundos. Se ultrapassar 2 minutos e 30 segundos, a equipe toda é penalizada, e se não atingir o mínimo de 2 minutos e 15, também há uma penalização. Então, a composição coreográfica de conjunto precisa ter, no mínimo, 2 minutos e 15 segundos, no máximo, 2 minutos e 30 segundos. E aí, sabendo que já existem os elementos específicos para o conjunto, a gente sabe que se a gente encaixar cada elemento ali no melhor momento da sua música, combinando esses elementos harmônicos com o ritmo da música, é fácil de você atingir os 2 minutos e 15 ou 2 minutos e 30. A gente vai ver como. As dificuldades são as mesmas que precisam aparecer no conjunto, tá? Então precisa ter... Oi? Nesses vídeos que você passou, pelo menos eu não ouvi nenhuma música. Quem não tem tá problema não, né? Ah, tá. Tá, mas você sabe que tinha música. Sim, sim. Por isso que você não conseguiu identificar o passo de dança com tanta facilidade? Eu acho que... Eu não sei se o pessoal também tava com música. Eu acho que ninguém tava. Então, os próximos eu passo o link para vocês. E aí a gente starta na mesma hora, todo mundo. Isso, igual da outra vez. Acho que é melhor, né? Porque nós não ouvimos nenhum. Professora, você passando o link fica muito mais fácil, porque também dá umas travadinhas. Tá, beleza. Nossa, mas bom, vocês sabem que ali tinha música, né? Só não tava dando para ouvir. Sim, sim. Então tá. Então, voltando aqui na série de conjunto, uma série de conjunto também precisa ter pelo menos um salto, pelo menos um equilíbrio e pelo menos uma rotação. E essas dificuldades corporais do conjunto, elas podem ser executadas pelas 5 ginastas ao mesmo tempo ou em cascata. Então, uma faz o equilíbrio, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. Sabe assim? Em cânone. Ou pode ser em subgrupos. Então, 3 fazem saltos, 2 fazem um equilíbrio, tá? Pode ser em subgrupos também. 3 fazem saltos, depois 2 saltam. Não tem problema, não precisa ser sempre as 5 ginastas juntas. Tudo bem? Tudo. Bom, como são as dificuldades de trocas? As dificuldades de trocas acontecem no conjunto. Então, a ginasta, ela lança o próprio aparelho e ela precisa recuperar aquele aparelho que não era seu. Ela precisa recuperar o aparelho de alguém que foi lançado, tá? Os aparelhos e ginastas não podem colidir ou cair. Se durante uma troca de aparelho, o aparelho cai no chão ou ele se choca no ar com outro, não vale a troca, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos assistir uma série aqui. Seleção brasileira. Deixa eu colocar o link. Espera aí. Senão vocês não vão ver, não vão ouvir a música. Só um pouquinho. Vamos ver aqui, Brasil 5 arcos. Eu estou esperando vocês me perguntarem, professor, elas não erram? Vocês não vão perguntar, não? Lógico que erra, não Depois a gente vai ver um vídeo. Elas não erram? Depois a gente vai ver um vídeo só de erro. Ô, professora, Oi. elas não costumam errar, não? É perfeitinha? Depois eu vou mostrar vídeo só de erro. Aí vocês vão se divertir, tadinhas. Tá bom. Ó, mandei o link lá no chat. Vou mandar no WhatsApp da Tati também. Deixa para soltar junto comigo, hein?
Espere-me. Ó, Tati, mandei no seu WhatsApp também. Todos estão com o link? Sim? Uhum. Então Sim. vamos lá. Sim, Então vamos soltar juntos. Vocês estão com o vídeo Brasil 5 Arcos, Portimão 2018 final, certo? certo. Então vamos lá. No meu sinal, tá? Ó. Atenção, pronto, já, soltou. Vamos ver somente as trocas. Trocou. Mais uma troca. Trocou. Trocou. Troca. Troca. Uau. Conseguiram identificar comigo? Teve quase 10 trocas. Então, tem vezes que só 2 trocam, não vale, tá? São as 5. As 5 lançando e as 5 recuperando o aparelho que não estava com ela, recuperando um outro aparelho. Aí sim são categorizadas as trocas. Professora, Então, ela teve fez um 7. movimento ali que se eu fizesse, certeza que eu tinha, nossa, me quebrado. Porque ela passou no meio Da ela passou no perna. meio. Aham. A Aham. dor nas costas já veio forte aqui. Não, a coluna já não tem mais, né? Nossa, só de Acabou. olhar. Essa ginasta, se vocês colocarem aí bem no comecinho, elas estão entrando em fila, né? A segunda aqui é a Nicole Pierce. Eu tinha falado para vocês na aula passada que ela é londrinense.
ela não é londrinense não, ela é de Piracicaba, mas uma técnica de Londrina identificou esse talento e trouxe ela para Londrina para o treinamento de alto rendimento. Então, ela se fez aqui em Londrina e depois a seleção brasileira convocou ela para compor o conjunto. E a quarta ginasta aqui, que é aquela ginasta que entra dentro dos arcos no final da série, é a Gabriele Moraes. Ela sim é londrinense, atualmente está treinando em Londrina, mas ela não compõe mais o conjunto da seleção brasileira. Ela foi capitã do conjunto vários anos e agora ela decidiu treinar somente no clube, ela não quer mais seleção. Ela voltou para casa e continua representando o clube dela em campeonatos paranaenses, brasileiros e tudo mais. Então é uma honra, né, a gente ter ginastas que treinam em Londrina e que são londrinenses compondo a seleção brasileira de ginástica. E essa série, particularmente, é uma das minhas preferidas. Inclusive, as minhas idosas, quando eu montei a série para elas terminam a série desse mesmo jeitinho, entrando dentro do arco. Então, é bem gracioso. A gente utiliza, né, a seleção brasileira como referência para a gente trabalhar. Porque geralmente a seleção tem elementos que enriquecem, que abrilhantam, né, os nossos olhos. Elementos difíceis, elementos harmônicos, sincronizados. Eu não sei se vocês perceberam a hora que elas dançam, quão nítido é elas sincronizadinhas ali dançando. A gente vai ver de novo. Isso. A gente vai ver de novo, mas agora a gente vai identificar não as trocas, a gente vai identificar as formações. Lembra que tem que ter no mínimo quantas mesmo? Formações? Isso. 6. Então vamos lá, vamos ver as formações. Vamos dar o start lá de novo. Atenção, pronto. Ei, calma. Opa, calma. Tá calma? Tá calma? Calma aí, eu tava escrevendo. Vamos lá. Calma aí que tá entrando. Tá. Entrou. Atenção, pronto, já. Ó, uma formação aberta. Fileirinha. Sim. Dançando. Ó, uma fila. Fecha. Outra formação. Outra formação aberta, ó. Não dá para ver direito, mas vai ter mais. Ó, 5 de novo. A dancinha. Linda essa dança. Círculo. Elas fizeram uma diagonal também. Outra formação, ó o dado, 5 do dado. Sim. Aqui também elas estão em outra formação. Ó, não dá pra... Olha lá, 5 do dado de novo.
Já mudou a formação, ó. 4-1. 3-2. Ó a diagonal. Uau! Ficou claro em relação às formações? Sim. Então, são os espaços, né, que elas ocupam na quadra de forma organizada. Quando você identifica que elas mudam essa formação. Porque já pensou se elas ficassem o tempo todo no 5 do dado, por exemplo? Não tem movimento, né? Não tem uma dinâmica, então fica uma série muito monótona, muito cansativa. Então, precisa mudar a formação. Voltar lá para os slides. Então, é importante que vocês saibam, né, que as dificuldades de troca precisam ter esses aspectos respeitados e que os elementos de troca só são válidos quando todas lançam e todos recuperam um aparelho que estava com a outra colega ali de equipe. Passos de dança. Igual pelas 5 ginastas ou diferentes em subgrupos. Tá? Então, elas podem estar as 5 sincronizadas, como nós já vimos lá naquela série, nitidamente elas dançando sincronizadíssimas, mas podem também estar em diferentes grupos. Então, 3 estão dançando juntas, 2 estão dançando juntas do outro lado, não tem problema. Tem que ter também pelo menos os 8 segundos, precisa ter a variedade de movimentos, então elas precisam passar pelo chão, ir para a direita, ir para a esquerda, em um sentido, em outro sentido. Não pode executar risco durante o passo de dança, igualzinho no individual. E esse passo de dança tem que conversar com o ritmo, com o caráter musical e com os acentos que essa música, então, traz em seus elementos. Tá? Então, os passos de dança não é simplesmente fazer um passo de dança, ele precisa respeitar todos esses aspectos no conjunto. Vamos ver um passo de dança aqui. Vamos voltar lá para a mesma série, que eu acho que vai ficando mais fácil vendo sempre a mesma. Volta ela lá no início. Acho que eu tenho mais, já apitou aqui, mas acho que dá tempo de ver mais essa. Todos prontos? Não. Tô indo. Pronto aí. Pronto? Mesma Sim. série, vamos lá. Atenção. Pronto? Já. Vamos ver quantos passos de dança tem essa série. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lindo passo de dança. Um já foi. Tem que ter no mínimo um, já cumpriu o requisito. 3, 4. Não é. Troca. Trocou de novo. Esse aqui trocou também. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sincronizadíssimo o passo de dança. Não tem como não identificar. Sim. Bom gosto quem escolheu a música, né?
Equilíbrio Ó. dinâmico. Mais uma troca. Meu Deus. Ai, que dor. Troca. Sim. Giro. Saltou. Acabou. Então foram Dois dois passos. passos de dança. Pessoal, deu para ver bem nítido o passo de dança? Deu. Deu. Viu como elas são sincronizadas? Quando elas respeitam a frase musical, fica fácil do árbitro identificar que ela está dançando, verificar se tem os elementos necessários e pontuar a equipe em relação ao passo de dança. Pessoal, por hoje era isso que eu tinha que colocar para vocês. Eu queria avançar, na verdade, um pouquinho mais do conjunto, mas eu não consigo começar uma aula sem revisar o que eu dei anterior. Eu acho muito importante porque reforça um pouquinho o aprendizado. Eu sei que eu estou passando alguns vídeos, não tem como eu mostrar para vocês se não for no vídeo. Então, é uma área de conhecimento que eu preciso repassar vídeos, porque é só assistindo mesmo que a gente identifica os elementos. Então, é o recurso que eu tenho aqui para estar mostrando para vocês. Eu sei que, de novo o mesmo vídeo, toda hora o mesmo vídeo, mas a gente aprende a identificar coisas diferentes, né, na mesma série. E assim vocês vão se familiarizando com os elementos coreográficos do conjunto agora nas próximas aulas. Tá? Ficou ruim os primeiros porque eu não tinha som. Aí não tinha música, verdade. Mas foi falha nossa. Minha também. Mas eu vou nas próximas sempre mandar o link, acho que funciona super bem, né, aqui para nós. Uhum. E as próximas já fico esperto em relação a isso. E dúvidas, pessoal, em relação ao conjunto até agora? Acho que não. Não. Você já postou atividade, prof? Não, ainda não postei. Eu vou postar, tá aqui já, eu só vou subir para o portal. Ainda relacionado ao individual, tá? Porque o conjunto eu só dei uma pequena introdução hoje, para vocês identificarem todos os elementos. Vai estar bem explicadinho lá nas atividades como as outras, e eu vou colocar o link daí lá do vídeo que vocês precisam identificar, e aí vocês assistam e pontuem lá para mim. Tá certo? Para a gente treinar um pouquinho mais. Beleza, pessoal? Beleza. Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Puxa a orelha de quem não está assistindo a aula, que eu estou de olho. Nem falo nada, viu? Né? Mas aqui só fica os bons, viu? A professora, eu tô vendo aqui. Só a nata da nata. Só a nata. Tô só de olho aqui. Isso aí. Juntos e Shallow Now. Não podemos desistir. Vamos que vamos. Juntos e Shallow Now. Beijo a todos, boa noite, até a próxima. Valeu, falou. Beijo, tchau. Tchau, tchau.